Nós iniciamos na igreja anterior, né, a nossa vida espiritual, e ali nós passamos por várias etapas. Inicialmente iniciamos como membros da igreja, depois nós começamos a participar de uma célula, e depois dessa célula me chamaram, tanto eu quanto meu marido, para nós sermos diáconos. Então nós passamos aí por um processo de 3 anos, né, no diaconato, e depois então nós fomos ordenados pastores. Eu trabalhei muitos anos em multinacionais e eu passava 80 dias em casa e o resto do ano eu passava viajando. Mas eu precisava de um tempo para me dedicar um pouco mais a ensinar a palavra de Deus. E final de semana eu tinha a oportunidade não só de falar da palavra de Deus, mas de estar também com a minha esposa. Quando nós fomos ordenados pastores, a gente já tinha uma equipe bem grande abaixo da gente. Na realidade eram 23 células, era um grupo bem grande. E muito difícil de romper com isso tudo, porque você cria um tempo de ministério, você tem um amor muito grande por esse ministério, e eu sou grata por todo o tempo que eu passei nesse ministério. Mas só que nós fomos percebendo que havia necessidade de mudança, que havia algo mais que a gente ainda não tinha percebido o que era. Só que a gente não sabia para onde ir. A TV Novo Tempo eu conheci através de uma amiga. Na realidade, no início, eu só assistia os programas da Darleide, eu assistia Consultório de Família, assistia o Sem Tabus e desligava, não me interessava assim muito, inicialmente. Mas aí teve um dia que eu liguei a televisão e o pastor Luiz Gonçalves estava pregando uma palavra até sobre Apocalipse. E aquilo me fortaleceu muito. Eu falei assim, nossa, mas que coisa maravilhosa. E eu comecei a ouvir o pastor Luiz Gonçalves, aí depois eu comecei a ouvir o Ivan Saraiva, e aí fui, né? Quando eu apresentei para o meu esposo a TV Novo Tempo, ele inicialmente, ele ficou meio assim ainda, né? Não sabia se assistiu ou não. Mas um dia eu cheguei em casa e ele estava aqui no sofá, assim, com o olho vidrado na TV. Ele falou assim, nossa, essa TV é maravilhosa, realmente tem coisa muito diferente. A gente realmente aprende a palavra de Deus. Aquilo me chamou a atenção, a maneira como os pregadores falavam da palavra de Deus, primeiro com muita tranquilidade, e depois disso eu comecei a observar um pouco mais e fazer uma comparação daquilo que eu pensava que sabia e aquilo que realmente era verdadeiro. Porque eu sempre pensei da seguinte maneira, quando você ouve um pregador falando, se não tiver embasamento na palavra de Deus, você vai ficar em dúvida. E aquilo que eu ouvia, eu ia na palavra de Deus e ela se confirmava. E aí aquilo começou a mexer com a minha mente e mexer com o meu coração também. Eu percebi que tinha muitas divergências na palavra. Muita coisa que eu achava que conhecia e eu não conhecia. E isso foi me impactando de uma forma muito grande. Quanto mais eu assistia os programas, mais me dava anseio e desejo de conhecer a palavra de Deus. E com isso eu fui percebendo que havia algo totalmente diferente e que eu precisava conhecer mais. Um dia eu visitei uma igreja e nessa igreja eu conheci uma pessoa e fomos convidados para participar no Bíblia Fácil. Logo na mesma semana ligaram aqui para o meu esposo e meu esposo me ligou e falou assim, olha, estamos sendo chamados para ir participar do programa Bíblia Fácil. Aí eu levei um choque, eu estava até dirigindo, estava naquela avenida, uma avenida grande que tem aqui em Uberlândia, e eu parei o carro, fiquei assim, eu falei assim, não, isso é resposta de Deus, isso é resposta de Deus. E aí nós fomos, foi assim que na mesma semana nós fomos participar do programa.
Eu sempre fui um estudioso dos livros mais difíceis da Bíblia, principalmente o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. Só que eu imaginava que eu conhecia bastante o livro, até a chegada do pastor Arilton, que estuda o livro de Apocalipse e Daniel há mais de 2 décadas. E eu pude perceber que muitas vezes a gente pensa que sabe, porém a aprendizagem é algo constante. Você, a cada dia, você vai aprendendo coisas novas na tua vida. A gente percebeu que a gente não sabia nada. Nós não conhecemos nada da palavra. A gente imaginava que conhecia. Isso aí me impactou muito, porque eu falava assim, nossa, mas eu já li a Bíblia várias vezes e não conseguia ver. E ali, com toda a vivência, com tudo que nós experimentamos ali, a gente realmente tomou a decisão de partir para uma vida nova, de partir para conhecer mais a palavra de Deus. Assim, foi uma luta. Sair de lá foi uma luta, tomar a decisão. Em realidade, o meu esposo queria mais do que eu ainda relutei mais, mas depois eu cheguei realmente à conclusão que aquilo seria o melhor para nossas vidas. Tenho a convicção que o Bíblia Fácil significa para mim a grande diferença na minha vida nos últimos 3 anos. Eu tinha 2 caminhos a seguir e eu diria que hoje eu estou muito mais à vontade, estou em paz comigo mesmo pelo caminho que eu segui. O programa Bíblia Fácil significa para mim tudo, foi um marco na minha vida, um marco de transformação, um marco de vitória, né, na palavra de Deus. Eu diria que o clima aqui em casa hoje é muito melhor. Eu e meu marido, nós temos o nosso devocional, né, todos os dias. Nós estamos em comunhão, nós estamos lendo a palavra de Deus, estamos estudando muito mais, porque a Bíblia, ela, a cada hora, quando nós estudamos, ela traz uma revelação diferente. Então, aqui em casa, eu só tenho a dizer que, espiritualmente, nós estamos muito bem. Eu sou muito grato a Deus pela TV Novo Tempo, através da oportunidade que eu tive de olhar e descobrir as verdades que eu não conhecia. A minha gratidão é imensa em relação à TV Novo Tempo. É um canal que traz esperança, é um canal que traz conhecimento da palavra de Deus, é um canal que a cada programa a gente aprende. Então a gente vê que é um canal que tudo aquilo que a gente precisa nós encontramos lá. E o que me chama muita atenção é que é um canal que também não tem propagandas seculares. É um canal que ele é 24 horas, né, a palavra de Deus. Eu gosto muito de um versículo que diz, né, a bênção do Senhor é que nos enriquece. E quando a bênção do Senhor ela vem para nos enriquecer em todas as áreas das nossas vidas. Então eu só tenho a agradecer esse Deus maravilhoso que transforma, que muda, que restaura. E essa restauração, a cada dia eu tenho percebido na minha vida, na vida do meu marido. Só temos a agradecer a Deus por isso.